No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Ogro Historiador. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio. Hoje, apenas dois ogros estão aqui para gravar. Eu, o Hugo, Davi e o Andrew. Diz aí um oi, Andrew. Oi. Estamos aqui para gravar um episódio sobre o populismo ou os populismos. Falar um pouquinho aí da Era Vargas e da República, que vai de 46 até o golpe militar de 64. Se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, faça isso. Ouça, curta, compartilhe o que a gente produz, que assim você consegue dar uma força bacana aí pra gente nesse projeto que a gente desenvolve. Então, vamos lá para o episódio sobre populismos. Pois bem, para começar o nosso episódio, gostaria de ler aqui um trecho de um documento muito célebre, que é a Carta Testamento de Getúlio Vargas, né? Talvez a nossa tradição historiográfica e tradição intelectual coloque aí Getúlio Vargas como o maior líder do populismo brasileiro. Daí eu falei populismos, né? Que a gente vai até debater um pouco sobre essa questão do que é esse populismo. E aí eu vou falar um pouco mais porque usar o plural que pode ser usado nesse caso, né? Então vamos lá. A Carta Testamento, já no primeiro parágrafo, Vargas diz: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Vargas escreve essa carta por ocasião de seu suicídio em 1954, quando ele já foi reeleito depois do período chamado Estado Novo. E aí, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa organização, criar uma ideia aí mais ou menos desse período da nossa história. O período chamado Era Vargas começa em 1930, com a chamada Revolução de 30. Essa revolução vai colocar fim à nossa Primeira República, que ficou conhecida como República Velha ou República Oligárquica. Nós também podemos falar um pouco sobre isso aí. Em 1930 começa o chamado período provisório do governo Vargas. Vai até 1934, quando inicia-se o chamado período constitucional. E em 1937 acontece um golpe dentro do governo. Vargas declara a sua ditadura, que é chamado Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. O período de 46 até 64 tem várias denominações, mas, em geral, se diz de república populista. Mas o período característico do populismo, a gente pode estendê-lo, e a historiografia mais clássica estende de 1930, no início do governo Vargas, até 1964, que é a ruptura marcada pelo golpe militar em 1964. Pois bem, para a gente entender as circunstâncias, as condições históricas que levaram à chegada de Vargas ao poder, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E aí eu gostaria de remeter ao ano de 1922. O ano de 1922 foi bastante emblemático na história brasileira, sob vários aspectos. Dois principais nos chamam a atenção. O primeiro deles, a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Nós temos em 1917 a Revolução Russa e os partidos comunistas via Internacional Socialista, que ajuda no financiamento e na formação desses quadros dos partidos comunistas no mundo inteiro. No Brasil também se forma, em 1922, o Partido Comunista Brasileiro. Hugo, a gente tem que lembrar que na década anterior, a gente tem, por exemplo, o registro de uma grande greve. Isso, a greve geral de 1917, né? Exatamente. Aconteceu uma grande greve em 1917, que marcou o governo Venceslau Braz, que enfrentou a Primeira Guerra Mundial, além da gripe espanhola, né? Já que nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, ainda vivemos esse momento, os nossos últimos episódios foram gravados, assim como este, à distância, tá, pessoal? Só para deixar isso claro, nós estamos aqui cada um nas suas casas, não nos encontramos para fazer essa gravação, mas enfim. Então, em 1917 tivemos essa greve geral, que demonstrava uma certa ascensão de uma classe trabalhadora no Brasil, ou de um pensamento operário no Brasil, que a gente pode falar sobre isso, a gente vai discutir, porque isso é importante para pensar o nascimento do populismo enquanto conceito histórico, enfim, enquanto movimento político.
Pois bem, além então da criação do Partido Comunista, nós tivemos também em 1922 a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, para a proposta deste episódio de hoje, não é tão relevante, mas ela também demonstrou a chegada do movimento artístico-cultural, modernismo no Brasil. Além disso, um evento muito importante em 22, acabam sendo 3 eventos, porque o movimento dos 18 do Forte também aconteceu em 22, mas ele faz parte de um movimento ainda maior, que é o movimento tenentista, mas esse acontecimento de 22 também é importante. No dia 5 de julho de 1922, militares rebeldes marcharam em 2 estados brasileiros, no Rio de Janeiro e em Mato Grosso. O Rio de Janeiro chamou mais a atenção e uma coluna de militares marchou em direção ao Palácio do Catete, saindo do Forte de Copacabana. A maioria deles, nesse movimento, morreu justamente na praia de Copacabana devido ao embate com as forças governistas, e 18 deles ficaram acastelados ali. Aí não se tem o número exato, né? A narração mítica aí dos 18 do Forte vem daí, desses 18 militares que teriam ficado encastelados no forte. Nem todos eram militares, havia civis também aí, e 2 figuras muito importantes na política nacional nos anos seguintes aparecem nesse movimento: Siqueira Campos e Eduardo Gomes, que depois inclusive vai ser candidato à presidência e depois brigadeiro do Exército. Essas 2 figuras, elas começam a articular um movimento chamado Movimento Tenentista. Em julho de 24, Outros levantes aconteceram em vários estados, entre São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pará. Todos eles foram derrotados por forças governistas. Nesse contexto de 24, se formam algumas colunas militares em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Essas colunas, em São Paulo, tinham a liderança de Miguel Costa, e no Rio Grande do Sul, do nosso conhecido Luiz Carlos Prestes. Nós vamos falar um pouco sobre ele na Era Vargas. Essas colunas se encontram, formam um movimento militar chamado Coluna Prestes, que vai percorrer o interior do país, expondo as desigualdades e os problemas do regime das oligarquias, que era o regime da República Brasileira no período. Em 27, essa coluna anda de 24 até 27. Em 27, uma série de desgastes, inclusive perseguições políticas. Nós temos aí relatos de que, inclusive, Lampião, né, teve contato com a coluna Prestes, ajudou a perseguir a coluna Prestes no Nordeste. Eles fogem do país. Isso vai deixar muito exposto a relação política, econômica, de exploração, de dominação, vamos dizer assim, dos chamados coronéis, sobretudo no interior do Brasil. Pois não. Hugo, assim, a parte do Siqueiro vai ao Paraguai, né? E o resto fica na Bolívia. Pronto. Até porque eles vão atravessar o Pantanal, não é isso? Pois bem. Então nós vamos ter um governo extremamente emblemático a partir de 22, governo que assume, nessa época, os presidentes assumiam a cadeira, né, presidencial na data da comemoração da proclamação da República, em 15 de novembro. Então Arthur Bernardes foi eleito e ele assumiu, depois de Epitácio Pessoa. Arthur Bernardes, que era mineiro, ele assume o governo em 15 de novembro de 22, ou seja, a maioria desses eventos já havia acontecido, e o Brasil vivia uma certa estabilidade política, se a gente for comparar com outros períodos aí dessa república oligárquica, o período em 22 até que foi relativamente tranquilo. Mas Arthur Bernardes tinha vamos dizer assim, uma índole bastante autoritária, e o governo dele acaba sendo marcado por uma situação muito peculiar, que é o estado de sítio, que ele declara, sem ter muito subsídio para declarar esse estado de sítio, e ele começa uma perseguição política, sobretudo aos anarquistas e aos comunistas. Pois bem, em 22, nós temos a coluna Prestes percorrendo o interior do país. Talvez isso tenha levado Arthur Bernardes a decretar esse estado de sítio. E ele tinha uma prática muito interessante, que era de perseguir seus opositores políticos. Nós tivemos, inclusive, a formação de um campo de prisioneiros, ou uma colônia de prisioneiros no Amapá, no estado do Amapá, hoje estado do Amapá, né? Lá no Oiapoque, chamada de colônia de prisioneiros de Clevelândia do Norte. Só uma outra correção, Hugo. A coluna Prestes, né, ela começa em 24. Sim, 22 é o movimento dos 18 do Forte, 24, eu falei certo antes e falei errado agora. Tá bom. Isso. O ouvinte então vai ver que eu vou só dando umas corrigidas aqui de vez em quando, assim, porque é muita informação, viu? Vamos dando desconto aí. Então, além dessa perseguição a opositores políticos, Arthur Bernardes persegue a imprensa e inicia seu processo de sucessão em 26, como era típico
da política dos governadores daquele período deveria ser sucedido por um paulista no poder. Então, o nome de Washington Luiz surge nesse contexto. Em 26 ele foi eleito, né? Ele toma posse em 26, em 15 de novembro. E uma das coisas que ele faz é não renovar o estado de sítio. Isso demonstra uma certa disposição do novo presidente em acalmar os ânimos no país, que estavam naturalmente tensos com esse decreto de estado de sítio, que durou praticamente todo o governo Bernardes. Washington Luiz ficou conhecido como presidente estradeiro, né? Ele abriu muitas estradas. E sabe quem era ministro da Fazenda de Washington Luiz? Getúlio Vargas. Ele inicia um período de reforma econômica, financeira, cambial no Brasil. Mas acontece uma coisa muito particular no governo Arthur Bernardes, que é a crise internacional de 1929. Isso acaba acirrando as disputas políticas. A crise econômica acaba impactando de uma forma muito importante o governo Washington Luiz, e as eleições de 1930 não foram eleições fáceis. Quando Washington Luiz inicia o seu processo sucessório, ele chama um outro político ligado ao Partido Republicano Paulista, Júlio Prestes. Não confunda com Luiz Carlos Prestes. Júlio Prestes, que foi candidato à sucessão de Washington Luiz, paulista, ligado às elites paulistas, e isso gerou um incômodo com as elites mineiras, porque rompia com aquele acordo da política dos governadores do café com leite, a sucessão entre Minas Gerais e São Paulo no poder. E aí Só lembrando que a gente já discutiu um pouco disso no nosso episódio sobre proclamação da República. A gente já falou que nos últimos anos essa leitura, essa memória da política café com leite, ela tem sido um pouco desconstruída pela historiografia, de que no período após o pacto ali estabelecido pelo Campos Salles, não haveria disputa entre os grupos políticos e tal. Mas, em linhas gerais, a gente vai seguir essa interpretação porque ela é importantíssima para a gente entender a própria formulação do conceito de populismo no Brasil. Isso, exatamente. Muito boa colocação. Quem não ouviu, ouça lá o nosso episódio da Proclamação da República. Pois bem, então em 29, Júlio Prestes foi lançado candidato pelo PRP, e aí nós vamos ver um grande rompimento aí. A Revolução de 30, que começa com essa campanha eleitoral, ela é um episódio bastante interessante, bastante controverso, que não vou ficar muito tempo nisso, porque senão a gente esgota o nosso tempo aqui e fica só falando de Revolução de 30 e não fala de populismo. Mas, em linhas gerais, Minas Gerais se alia a outras elites do poder brasileiro de outros estados, que não eram estados centrais, como, por exemplo, é o caso de São Paulo. As oligarquias paraibanas. As oligarquias paraibanas, as oligarquias gaúchas acabam se aliando a essa dissidência mineira, porque também não foram todos os políticos mineiros, todas as oligarquias mineiras que apoiaram a formação dessa aliança contra o PRP, formam a chamada Aliança Liberal. E essa Aliança Liberal lança como candidato Getúlio Vargas, que era do Sul, né? Getúlio Vargas é gaúcho e tem uma ligação muito profunda com o tenentismo, daquele movimento que nós vimos lá de 22, e a coluna Prestes, que também tem suas raízes no movimento tenentista. Agora, quem são esses tenentes, como eles agiam, também isso aí é assunto para a gente falar em outro momento. Pois bem. O ouvinte só tem que ter uma coisa em mente. As figuras do tenentismo, elas serão fundamentais na história política brasileira até a ditadura militar, pelo menos. São figuras que vão aparecer de uma forma ou outra dentro da política brasileira de 22 até depois de 64. A gente pode colocar até os anos 70, né? Até os anos 70 ali a gente tem figuras importantes do tenentismo agindo na política nacional. De fato, assim, né? Eles vão se esgotando ali nos anos 80 com a redemocratização e, claro, a morte biológica de uma boa parte deles. Mas boa parte dos movimentos políticos brasileiros da década de 30, eles vão ter uma influência direta dessas figuras tenentes. Se a gente pega o Prestes e se a gente pega o Plínio, né, a figura lá do integralismo, quer dizer, comunismo e integralismo no Brasil, eles têm uma relação direta com o tenentismo. Perfeito. Então, a formação desse grupo político chamado Aliança Liberal vai unir, sobretudo, essas oligarquias dissidentes de Minas, do Rio Grande do Sul e algumas do Nordeste, apoiando Getúlio Vargas, perde a eleição. O vice de Getúlio, que seria vice de Getúlio Vargas, paraibano, chamado João Pessoa, também é uma figura importante aí nesse contexto, eu já digo por quê. Pois bem, a Aliança Liberal perde as eleições. E como era comum durante a Primeira República, quando havia uma dissidência muito forte,
Assim que o candidato vencedor ganhava, a oposição já gritava logo que havia fraude nas eleições. O que não era novidade nenhuma haver fraude. Praticamente todas as eleições, eu ouso dizer, todas as eleições da Primeira República tinham fraudes. Agora, quando, em 1930, decretam essa fraude, a oposição começa a pressionar para haver investigações sobre essas fraudes que eles denunciavam, enfim, acontece um evento muito importante na Paraíba, que foi o assassinato de João Pessoa. Ele morreu por disputas, ele foi assassinado, né, por disputas políticas locais, mas a Aliança Liberal acabou assumindo, agregando essa informação, esse evento, como um anúncio, ou, enfim, de uma realidade, uma perseguição política a nível nacional. Então a gente vai ver, a partir de 30, uma pressão muito grande para que Washington Luiz renunciasse, antes que Júlio Prestes tomasse posse, e em 24 de outubro, nós vamos ter aí tropas que saíram do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais, cercando o Rio de Janeiro, né, em direção ao Rio de Janeiro, levando até, em 24 de outubro, a deposição de Washington Luiz. Começa, então, nessa data, o governo provisório de Getúlio Vargas. Só um comentário aqui, esse evento é conhecido, né, pelo menos na memória nacional, como Revolução de 30. Como vocês viram, o Vargas foi ministro do Washington Luiz, ele era membro de uma oligarquia importante, né, uma oligarquia, parte, né, da oligarquia gaúcha, se aliou a outras oligarquias. Então, do ponto de vista técnico, essa Revolução de 30 é muito mais um golpe. Essa é uma discussão já feita há muito tempo, né, ela dá muito pano para manga, mas o que interessa para a gente no episódio de hoje é saber que houve essa mudança na direção política nacional em que um outro grupo oligárquico assumiu a preponderância na política nacional, vamos dizer assim. E inicialmente Vargas ele foi chefe de uma junta provisória, né, que governou o Brasil, e depois que ele se torna o chefe sozinho, né? Essa junta se desfaz e ele fica sendo a pessoa de Vargas, sendo o chefe do governo provisório aí até 34, né? Até a aprovação de uma Constituição. Isso. Nesse período de 30 a 34, a gente ainda consegue perceber certos movimentos de disputa do poder muito pesados. Talvez o evento mais importante seja a Revolução de 1932 em São Paulo. Porque depois de 30, a gente vai perceber um processo de escolha de interventores nos estados, no sentido de, literalmente, expurgar e tomar o poder dos executivos estaduais. E em São Paulo a gente vai perceber um processo de pressão cada vez maior, no sentido de liberalizar a política não só nacional, mas também estadual. E aí São Paulo, por exemplo, vai ter uma função memorial muito grande, né, em São Paulo, que até hoje os caras comemoram lá a Revolução Constitucional, feriado e tal. Eles ainda, processo um pouco parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul com a Farroupilha, vai acontecer em São Paulo com a Revolução de 32. E você comentou aí um parênteses que eu queria fazer sobre os liberais, né, porque a participação deles nesse período provisório, na própria Revolução, ela chega a ser contraditória, né, em alguns pontos. Os liberais e os tenentes brigam um pouco aí sobre isso, inclusive sobre os rumos que a Revolução devia tomar, mas os liberais eles aparecem no início como apoiadores da Revolução, depois eles acabam se virando contra o governo Vargas, e a figura de Vargas a gente vai explorar um pouco mais quando for falar do populismo, né? Exatamente. Conciliação. Então você já falou sobre o movimento constitucionalista, né, de 32. Esse movimento foi muito importante, gerou em São Paulo uma guerra civil, período bastante complicado. Mato Grosso foi um dos únicos estados da federação que apoiou essa Revolução de 30. O governo venceu, Vargas reprimiu o governo provisório. Venceu militarmente, né? Venceu militarmente. A pauta não, porque tanto que em 34 a gente vai ter aí o início, o período constitucional. E é muito interessante porque esse momento, né, Vargas em 32 reprime isso, mas antes da Constituição a gente vai ter aí Vargas liberando o Código Eleitoral em 32. Quer dizer, ele reprime o movimento pela Constituição, e em 32 ele solta o Código Eleitoral. Pois não. Isso vai ser interessante até para o nosso episódio, né? Daqui a pouco a gente vai ver como é que o Vargas... É difícil enxergar nessa figura uma direção única. Ele é o tipo de... Quando a gente vai analisar, né? A política real, ela tende a ser assim.
quando a gente vai analisar a figura de Vargas, muitas vezes as ações parecem contraditórias, mas no mundo real as ações geralmente são muito mais complexas do que a vã teoria pode apontar, né? Então pode parecer contraditório, mas a gente tem que lembrar que ele estava equilibrando vários interesses de grupos diferentes. E eu só queria destacar o papel aqui do movimento feminista, né? Sobretudo com Berta Lutz, que conquista aí durante o governo Vargas, nesse Código Eleitoral de 32, o direito das mulheres ao voto. E também ao voto secreto. E nesse ponto o Brasil é vanguardista, né? Em 34 a gente tem a Constituição, enfim, definida, e uma eleição indireta aponta Vargas como presidente. Isso vai gerar uma certa desconfiança lá em 45, né? Quando ele diz, olha, tem uma Constituição, mas vamos fazer um voto indireto aqui, eu vou ser candidato e tal. Vargas, então, foi candidato em 34, ganha as eleições e se torna presidente de 34 até 37, no período chamado Constitucional. Nesse período constitucional, a gente vai ver aí 2 grandes partidos políticos agindo no Brasil. Um de viés integralista, um viés fascista, chamado Ação Integralista Brasileira, sob liderança de Plínio Salgado, e o lema era Deus, Pátria e Família. Observem só. E a Aliança Nacional Libertadora, que tinha uma orientação comunista, tinha apoio da Internacional Socialista, cuja liderança era Luiz Carlos Prestes. Em 35, vai haver um levante comunista, uma tentativa de revolução comunista no Brasil, chamada Intentona Comunista. Não foi para frente, não funcionou. A gente tinha tomado de alguns quartéis, né, no máximo. No Nordeste ali, né. Os caras planejaram um tiro de canhão e saiu um peido, né. Basicamente. E aí, nós vamos ter em 36 a prisão de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, tal. Quem quiser ver o filme Olga lá, não é dica cultural ainda, mas quem quiser ver o filme Olga, fica à vontade. 38, eleições. Relativa normalidade, as eleições começam a ser organizadas, né? A corrida ali eleitoral, a definição dos previsão, partidos. Né, Olga? Previsão. Tô me colocando no lugar dos atores. Mas aí a gente, só fazendo um parênteses, de 34, desse período de 34, isso é um período de entropia assim, político muito grande, porque a gente percebe um processo de radicalização muito complexo, em que a gente tem, por exemplo, né, você acabou de falar, de um lado a gente tem comunistas e de outro integralistas, esses caras, inclusive, eles chegam a se bater na rua, né? A gente vai ter eventos aí, e que a gente consegue sentir, se não em todo o Brasil, né, porque a nossa configuração geográfica e populacional, né, vamos dizer assim, é um pouco diferente, na década de 30, mas em alguns grandes centros, você vai na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente começa a perceber que realmente existe uma radicalização entre comunistas, integralistas e o Vargas ali no meio, né, o grupo do Vargas ali no meio. Isso vai ser importante para a gente entender a ideia de populismo. E isso vai se radicalizando, né, depois da intentona que a gente vai ter literalmente a descaracterização, pelo menos por um tempo, dos comunistas, e aí a gente vai percebendo como é que essas coisas vão se encadeando. Mas enfim, pode retomar aí nesse processo de organização dos grupos políticos para as eleições que poderiam vir a ocorrer. Isso, em 38, né? E aí, em novembro de 37, foi divulgado um plano, chamado Plano Cohen, que seria uma estratégia detalhada de como os comunistas fariam a revolução no Brasil. Isso foi divulgado e foi o estopim para Vargas dar um golpe, um novo golpe, um autogolpe, dissolver o Congresso, dissolver a Constituição e propor uma nova Constituição, que teve aí a influência grande de Francisco Campos, em 1937, iniciando o chamado Estado Novo. Depois descobriu-se que esse plano Cohen foi falsificado, né, e teve até o nome de quem fez, Olímpio Mourão Filho, que criou esse plano. Diz que depois foi um estudo teórico que tinha sido feito, mas, enfim. Inicia-se o período do Estado Novo. Certa recuperação econômica, que começa ali em 37, enfim. É aí onde o Brasil, por exemplo, começam várias ações que são conhecidas de Vargas, né? Por exemplo, incentivo à industrialização, incentivo à infraestrutura, construção de hidrelétricas. Nós vamos ter a construção, o início da Companhia Siderúrgica Nacional. Nós vamos ter o início da chamada Era do Rádio, né, em 1935. E aí, só voltar um pouquinho aqui, né, 35 começa, Vargas coloca o programa chamado A Hora do Brasil, que hoje é A Voz do Brasil, que começa em 1935. Em 38,
todos os partidos são extintos. Em 39, Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. Em 43, o famoso DIP. Em 43, a consolidação das leis do trabalho. Talvez o grande documento aí para a gente falar sobre populismo e trabalhismo em Vargas. Hugo, Sim. E aí que de novo a gente percebe, né? Porque o Estado Novo é possivelmente o período ditatorial brasileiro, pelo menos que se tem notícia até hoje, em que a gente percebe, até mesmo em comparação à ditadura de 64, em que a gente percebe um grau de violência de Estado gigantesco. E, novamente, a gente percebe aqui as contradições inerentes ao próprio varguismo, né? Ao mesmo tempo que ele reprime duramente, né? Tem prisões, inclusive de gente importante do campo literário aí. Por outro lado, a gente vai ter uma espécie de abertura ou uma aprovação de uma legislação a favorecer a classe trabalhadora, de certa forma. Então, ao mesmo tempo dá concessões, bate, né? Vamos dizer assim. Né? Ao mesmo tempo que você bate, espanca, você alisa com a outra mão. E aí, em 39, nós vamos ter um grande evento mundial, que é o início da Segunda Guerra, bem no meio, né, desse período ditatorial de Vargas. E Vargas mantém uma posição controversa. Afinal de contas, ele tinha uma certa proximidade com Hitler. Ele envia, né, a Olga Benário, que era de origem judia alemã, ela manda ela para os campos de concentração na Alemanha, lá quando eles foram presos, em 36. Não só o Vargas, como uma boa parte do seu grupo de sustentação. Tem que lembrar Sim, claro, temos que lembrar que o integralismo... O maior partido nazista fora da Europa era o Partido Nazista Brasileiro. Né? Em 41, e por outro lado, Vargas também tem uma relação muito interessante com o presidente dos Estados Unidos. E em 41, devido a essas grandes pressões, Vargas acaba entrando na Segunda Guerra. E aí nós temos aí o envio da Força Expedicionária Brasileira e também uma participação da Força Aérea Brasileira nos dois grandes frontes que o Brasil lutou, né, Monte Castelo e Montese, na Itália. Isso demonstrou grandes desgastes nesse Estado Novo. Já por volta ali de 44, Vargas começa a permitir uma certa abertura política. Nós temos aqui, durante o Estado Novo, uma oposição consentida, uma coisa muito rigorosa, até porque existia uma perseguição política, mas no final a gente já vai ter a formação de alguns partidos políticos, como, por exemplo, o PTB, o PSD e a UDN. Só duas coisinhas. O Brasil, ele entra em 42, né? Depois em fevereiro de 42. Mais uma vez a gente vê a contradição varguista, Sim. Que é um regime autoritário lutando ao lado de democracias contra regimes autoritários. E aí isso foi a grande contradição que levou à deposição em 45, né? Quer dizer, como é que a gente lutou contra regimes autoritários, tendo aqui uma ditadura, tanto que o final do Estado Novo não foi cheio de grandes heroísmos, né? Ele caiu de maduro, vamos dizer assim. Exatamente. Pois bem, então em 45 nós vamos ter aí o período eleitoral, inclusive eleições para constituinte. Vamos ter três candidatos, né, nas eleições de 45. Dutra entrou por uma aliança entre PSD e PTB, e Eduardo Gomes veio pela UDN, né, União Democrática Nacional, ligado aos interesses dos Estados Unidos. E Edo Fiuza, que vem como candidato pelo PCB, Partido Comunista. Não teve grande votação, uma minúscula expressividade. Dutra vence as eleições, Vargas foi deposto, acabou o período do Estado Novo, era Vargas, acabou e inicia-se esse período chamado aí de democracia populista, ou período democrático brasileiro. A gente tem várias denominações para esse período que vai de 46 até 64. É interessante esse período que se iniciou, porque começam a aflorar umas figuras carismáticas, né? Adhemar de Barros, Jânio Quadros, Leonel Brizola, o próprio Vargas, a gente já vai falar dele, o próprio João Goulart, o Juscelino Kubitschek, são todas figuras que são dotadas de certo carisma, se não natural, pelo menos, né, construído. Sim. Por isso que esse período é muito lembrado também como, pejorativamente, de certa forma, como república populista. Né? Mas aí vai começar uma série de figuras que vão aparecer, algumas com certa durabilidade, outras um pouco mais efêmeras, dentro da política brasileira entre os anos de 46 e 64. Eu acho que aqui a gente já pode fazer, então, uma conversão para começar a falar do populismo. O que você acha?
Ah, uma boa. Vamos lá, vamos então para a nossa segunda parte aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de populismo e como é que ele se articula aí nesse período. Exatamente. Que vai de 30 até 64. Pois bem, nessa segunda parte, então, que a gente vai falar sobre o conceito de populismo, como que ele funcionou, enfim, já vamos começar sobre a República Populista. Quer dizer, nós falamos um pouco sobre Vargas, que talvez seja o grande representante do populismo brasileiro. Quando a gente pensa em termos internacionais, né, se a gente for considerar aí o populismo latino-americano, nós temos grandes figuras que representam esse populismo latino-americano. Temos o Perón na Argentina, temos o Cárdenas no México, temos o Vargas no Brasil. Entre outros, né, claro. Mas então, esse período da República Populista são outros presidentes, todos eles tiveram grandes feitos, todos eles tiveram grandes campanhas, todos eles tiveram uma intensa relação com o povo, daí a gente vai discutir sobre esse conceito em relação ao populismo, exceto Dutra. Dutra foi um governo de transição do fim do Estado Novo, inicia esse período democrático, esse período chamado populista, e depois de Dutra, quem foi eleito, devidamente eleito pela primeira vez... presidente, né? O que tem que lembrar eleito presidente da República pelo voto popular, porque ele também pelo voto direto, porque ele tinha sido eleito lá em 34, mas de forma indireta. Aqui em 50 não. 50 Vargas foi eleito pelo voto popular, pelo voto direto para presidente da República. Ele foi eleito em 50 e assume a presidência em 31 de janeiro de 51. Aqui muda, né? Até então a gente tinha, como eu disse antes, assumia em 15 de novembro pela comemoração da proclamação da República. Aqui não. Assume em 31 de janeiro com o fim do ano fiscal. O mandato também durava 5 anos. Nessa Constituição de 45, o mandato era de 5 anos. Talvez o grande feito de Vargas nesse período seja a criação da Petrobras e a campanha do Petróleo é Nosso. Isso vem de uma série de políticas de Vargas nesse período, mas talvez seja assim para a gente escolher o grande feito de Vargas. Depois... e também tem uma figura que se destaca ali, né, é muito importante durante, né, vamos dizer assim, o aumento do salário mínimo, as negociações, as greves, que era o ministro do Trabalho do Vargas. Uma figura chamada João Goulart, que vai reaparecer na política brasileira. Calma. Inclusive ele vai ser vice-presidente do próximo presidente eleito, né? O Juscelino Kubitschek. João Goulart era vice dele também. Juscelino Kubitschek. Só lembrando, era uma eleição para presidente ou outra para vice. Então, em 55, JK foi eleito, governou até... suicídio Vargas. Aí, depois do suicídio de Vargas, a gente vai ter um período aí bastante complexo, quando o Café Filho assume, depois Carlos Luz acaba governando por 3 dias, e a gente vai ter o chamado golpe preventivo do general Lott, para garantir que o resultado das eleições fosse respeitado e que Juscelino assumisse o poder, como de fato aconteceu quase normalmente em 31 de janeiro de 56. Aí, talvez Só para o ouvinte, só para deixar claro, essa é uma das intervenções militares, entre muitas aspas, constitucionais. Né? Foi um evento em que as Forças Armadas interviram para que a Constituição fosse obedecida. E não tivemos nenhum militar aí governando, né? O general Lott, ele simplesmente garantiu que o presidente eleito tomasse posse, né? Que a articulação política de Carlos Luz era para que isso não acontecesse. E talvez JK seja super conhecido, o feito pelo qual ele é mais conhecido é a construção de Brasília, dentro da ideia do plano de metas que ele desenvolveu durante seu governo, durante a campanha, e acabou desenvolvendo também durante o governo, mas a construção da nova capital e a mudança da capital, né, do Rio de Janeiro para o Planalto Central, para Brasília, tenha sido aí o principal feito, né? A ideia dos 50 anos em 5. Isso, a ideia dos 50 anos em 5. E em 1960, nós vamos ter aí a campanha eleitoral lendária, né, do Brasil, com a candidatura do Jânio Quadros. Ele vem por um partido praticamente desconhecido e ele vem com um discurso muito forte sobre o combate à corrupção. Quer dizer, o Brasil tinha acabado de sair do Estado Novo, de uma ditadura, pouco mais de 15 anos o Brasil estava sob uma ditadura, e agora a gente falava sobre corrupção. E se a gente for voltar, isso sempre é rememorado. Os militares espreitavam também o tempo todo aqui. Os militares estavam à espreita com o mesmo discurso que levou à Revolução de 30, de moralização da política, de salvação do país, né, de guardião da democracia, do Estado de Direito, enfim.
Jânio Quadros, então, vem com uma campanha bastante famosa, talvez um dos jingles políticos mais famosos, né? Eu vou ler aqui o jingle dele, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. E Jânio venceu a corrida eleitoral. Assumiu em 61 e, no mesmo ano, assumiu em janeiro, em agosto, ele, numa manobra política bastante controversa, ele anunciou sua renúncia, imaginando que o Congresso fosse rejeitar e fosse dar a ele mais poderes para que ele pudesse governar em nome do povo brasileiro, acabar com a corrupção e todo esse discurso. O Congresso Nacional aceita o seu pedido a sua renúncia, e aí os eventos daqui para frente são bastante complexos, bastante tensos. O vice-presidente não pôde assumir inicialmente, quem assume foi o presidente do Congresso, Ranieri Mazzilli. O vice-presidente estava na China, inclusive. Estava na China, voltou sob a acusação de ser comunista, enfim. Em setembro, ele assume a presidência da República e foi derrubado pelo golpe militar. Com poderes limitados. Com poderes limitados, há que se ressaltar. A gente tem um parlamentarismo, né? Aí você vai ter a convocação de um plebiscito. Isso. E esses eventos aí dramáticos. Em 63, quando ele volta a ter poder. Exatamente. Esses eventos dramáticos terminam onde, Hugo? No golpe de 64. Então, entre 31 e 1º de abril, 31 de março e 1º de abril, o golpe derruba João Goulart e inicia o período militar. O período da ditadura militar. Isso. Pondo fim a esse período populista. Pois bem, Wendel, fala um pouquinho aí sobre o populismo. Já falei demais. Então, vamos lá. Os marcos tradicionais para marcar o populismo no Brasil, né, definir aquilo que se chama populismo classicamente no Brasil, são exatamente esses anos, 1930 e 1964. 30 que vai marcar a gênese, né, o início da configuração do populismo brasileiro, e 64 que, teoricamente, a gente vai acabar voltando nisso, que vai encerrar essa fase. O termo populismo, ele não está restrito à política brasileira, não é um termo restrito à história política, à sociologia política brasileira, certo? A gente tem vários tipos de populismos, né, no mundo todo. Tem desde o populismo, por exemplo, no final do século XIX nos Estados Unidos, o populismo russo, e assim, por conta disso, é um termo bastante escorregadio. Quando a gente pega esse substantivo, populismo, a coisa assim que emerge é a ideia de povo. Só que esse povo, tem até um teórico italiano, Ludovico Antisa, que vai defender que esses termos, né, a ideia de populista, são formas políticas que a única coisa que elas têm a ver uma com a outra é a ideia de que a fonte principal de inspiração e o termo, né, constantemente referenciado é o povo. O povo entendido como um agregado social, né, uma grande massa homogênea, e como exclusivo depositário, né, o exclusivo portador de valores positivos. Então, vamos dizer assim, se a gente fosse pensar na categoria populismo, uma grande categoria, ela teria como referência essa ideia do povo como uma grande massa homogênea que é dotada de valores positivos. E quando a gente passa, vamos dizer assim, fazer uma análise mais circunstancial, e aí eu proponho que a gente venha para o Brasil. A gente já falou, já fez essa exposição factual. No Brasil, esse populismo teria começado em 1930. Essa análise, por exemplo, é a leitura clássica. O maior teórico brasileiro do populismo se chama Francisco Verfort. Ele vai dizer que 1930 é de fato, vamos dizer assim, o marco inicial. O populismo seria, vamos dizer assim, o produto de um longo processo de transformação da sociedade brasileira a partir de 30 e com, vamos dizer assim, com um esgotamento em 64. E o que caracterizaria esse longo processo de transformação da sociedade brasileira entre 30 e 64? Como você já disse, a gente vai ter a figura de Vargas capitalizando o favor de oligarquias dissidentes e de novos grupos sociais ascendentes. O que seriam isso? As oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, algumas do Nordeste, né, exemplificado pelas oligarquias paraibanas. Elas, então, cansadas de um papel coadjuvante, vão tentar assumir o leme. Mas, para elas assumirem o leme, a direção política brasileira, é preciso que a oligarquia dominante, que era a oligarquia paulista,
ela estivesse enfraquecida. Então, o que acontece? Você vai ter uma oligarquia enfraquecida, uma oligarquia emergente que não é suficientemente poderosa. O que vai acontecer? Bem, a gente vai ter aqui um impasse. Diante desse impasse, a quem é que o líder, né, o Vargas, vai recorrer? Ele vai recorrer às massas. Essas massas, então, seriam, vamos dizer assim, a válvula de escape para poder configurar uma governabilidade. A ideia de populismo, então, né, ela é típica dessa sociedade de transição. Em que sentido? É uma sociedade que era agrária, que era eminentemente rural e que está se tornando cada vez mais urbana. A gente vai perceber que na década de 30, né, principalmente na segunda metade da década de 30, vai perceber o início de um processo de industrialização brasileira. E esse processo de industrialização no Brasil que vai começar, ele vai trazer essas novas massas, vamos dizer assim, essas novas populações que viviam no campo. E essas novas populações que viviam no campo, né, elas ainda estão acostumadas, elas possuem visões de mundo em que a figura do líder popular aparece como central, né, no sentido de garantir direitos, etc. e tal. É nesse sentido, por exemplo, que o Francisco Verfort vai dizer que o populismo ele se manifesta como um estilo de governo e como uma política de massas entre, então, o período de 30 a 64. E a chave que ele usa o Vargas vai usar da manipulação, e aqui a forma como o Verfort usa o termo, né, deu muito espaço para críticas. Porque manipulação, né, dá a ideia de que, de um lado, você tem aquele que manipula, aquele que fica por trás da marionete fazendo com que os outros façam aquilo que ele quer, e você tem um manipulado, que é aquele que não tem vontade. Então agora eu vou falar das críticas. Mas o Verfort, essa crítica, de certa forma, é um pouco infundada, ou melhor, ela deveria ser um pouco matizada, porque a manipulação que ele chama, ele, no trabalho dele, né, o populismo na política brasileira, ele diz, na verdade, é uma aliança. Né? É uma aliança entre o Vargas e as outras figuras populistas e essas grandes massas. Qual é a questão? O populismo, ele é uma chave que sempre existiu de explicação? Não. Quando é que ele passa a ser pensado no Brasil? A professora Ângela de Castro Gomes, né, escreveu num trabalho que o conceito de populismo, a ideia de populismo, ela passa a aparecer na política brasileira, não só na política, mas também na sociologia, né, e depois vai passar para a história, na década de 50. Então, assim, no Brasil não existia uma reflexão sobre o termo até a década de 50. Vai surgir, no ano de 1952, um chamado Grupo de Itatiaia, né? Um grupo de intelectuais ali que vai começar a discutir os problemas brasileiros, em parte por uma crise, né? Uma crise que o Brasil enfrentava naquele momento. E desse grupo de Itatiaia vai surgir o IBESP, Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política, no ano de 53, que vai levar à publicação dos cadernos do nosso tempo. Do IBESP vai surgir o ISEB, que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que vai, de fato, fazer um esforço de interpretar a crise que o Brasil estava vivendo. A gente tem que lembrar que 54 é um ano de crise aguda no Brasil, crise política, crise econômica, crise social. E é nesse sentido que vamos dizer assim, a ideia de populismo começa a fazer parte do vocabulário político e do vocabulário intelectual brasileiro. Vai ter uma figura muito importante que já aparece na década de 50, que é o Hélio Jaguaribe, que ele vai defender uma ideia, né, que depois vai ser maturada pelo próprio Verfort, que o populismo é uma manifestação da transição dos países latino-americanos. A transição de uma sociedade eminentemente agrária para uma sociedade industrial, sociedade urbana. O artigo inicial que aparece nesses cadernos do nosso tempo, que vai inaugurar a discussão, é um artigo de autoria não conhecida que vai tentar definir o que é o ademarismo. O que é o ademarismo? É um artigo que vai se centrar na figura do Adhemar de Barros, que é uma dessas figuras que nunca conseguiu se eleger de fato presidente da República, mas que teve seu período de influência, principalmente no estado de São Paulo. Ele e o Jânio Quadros vão ser duas figuras ali muito importantes naquele estado. Então é o seguinte, já nesse artigo... Só um parêntese aí, pode não. O Adhemar, inclusive, foi nomeado interventor em São Paulo, né, pelo Vargas, lá no período do Estado Novo. Sim, sim. É bom a gente lembrar que o Adhemar de Barros tinha uma relação assim, muito interessante com o Vargas. Né? Nas eleições de 50, ele vai apoiar o Vargas. Então, já na década de 50, a gente vai perceber que a gente vai ter uma reflexão sobre isso. Na próxima década, né, aí vão começar a abundar os autores,
né, o Juarez Lopes, o próprio Boris Fausto, o Emir Sader, o Francisco de Oliveira, mas aí vai ter um evento importante, que é o golpe de 64. Porque com o golpe de 64, a pergunta que fica é, como é que a gente chegou até aqui? Quais foram as razões que levaram a esse golpe? É nesse contexto, né, de tentar responder, que vai se solidificar a ideia de populismo. O populismo, então, seria esse movimento político, seria esse fenômeno histórico, e é importante lembrar isso, o populismo é um fenômeno histórico no Brasil, a gente tem que caracterizar ele como um fenômeno histórico típico da década entre 1930 e 1964, né, como esse processo de transformação de uma sociedade agrária em urbana, industrial, né, agrária exportadora em urbana industrial, embora, né, hoje, com a desindustrialização do Brasil, a gente tem que relativizar um pouco isso, e que, diante da fraqueza dessas estruturas sociais, tanto das velhas oligarquias, né, quanto das oligarquias dissidentes, como também de uma pequena burguesia urbana, vamos dizer assim, né, desse grupo mais urbano, ainda não ter se solidificado enquanto um grupo importante, e das massas, é que o populismo é possível. Para quem é mais familiarizado, eu me lembro do conceito de bonapartismo, né, que quando você não tem, vamos dizer assim, os marxistas adoram esse termo, que diante da fraqueza das classes sociais, dos grupos, né, políticos diferentes, vai surgir uma figura que vai se sobrepor a elas. Mas qual é o grande problema dessa ideia de populismo? O grande problema é exatamente a ideia de tratar as massas como se elas fossem, primeiro, homogêneas, e segundo, como se elas fossem destituídas de vontade, como se elas só seguissem a vontade ali do líder. Essas críticas vão começar a aparecer no final da década de 70, início das décadas de 80, quando, no movimento historiográfico vindo da Europa, dos Estados Unidos para cá, aqueles paradigmas de explicação estruturalistas vão passar a ser um pouco mais problematizados. É nesse sentido que o conceito de populismo ele passa a sofrer pesadas críticas, já na década de 80. Por quê? Porque ele trata, né, a população, as massas, né, ele usa a ideia de massas como algo, ao mesmo tempo, muito grande em termos de números, mas também destituída de até mesmo racionalidade. Por exemplo, a professora Ângela de Castro Gomes vai apresentar uma crítica ao populismo a partir da ideia de trabalhismo. Antes de você falar do trabalhismo, eu só queria pontuar uma questão, porque é isso mesmo, quando a gente pensa nessa ideia desses teóricos sobre massa, sobre povo e tal, não é uma coisa muito estabelecida quem é esse povo, né? Tem origem nisso aí, eu só queria reforçar isso, que não é alguma coisa muito definida, muito criteriosa, não. É mais um sentimento de povo, de conjunto, que não tem tanta delimitação assim. Os militares, a gente sabe quem são os militares, os industriais, a gente sabe, então, povo, pode ser militar, pode ser industrial, pode ser burguês, pode ser tudo, mas antes de ser isso, é povo. Isso quer dizer que inclui todo mundo? Não necessariamente. Tem gente que não faz parte disso. Exatamente. É como se, nesse conceito de massas, a gente juntasse, né, e agregasse todas as vontades dos indivíduos que estão ali, como se fosse possível que os mais diferentes indivíduos tivessem as mesmas vontades. Uhum. Ou pelo menos algum direcionamento de uma vontade geral. Exatamente. E um outro problema, né, e é um problema mais sério, é que esse tipo de interpretação, né, muito criticado já no início da década de 80, no final da década de 70, ele tem dentro dele, tem intrinsecamente a ideia de que esse povo ele é facilmente enganado. Uhum. Esse povo é basicamente... manobrável, né? Manobrável, exatamente. Ele é burro. Uhum. Se a gente for no limite, é isso. A minha dica cultural, só queria deixar um spoiler, não que eu não vou falar qual é, mas a minha dica cultural caminha por aí, passa por aí. Então, de certa forma, é uma interpretação elitista. Vamos colocar, ela é uma interpretação bastante elitista. Ela toma que o sistema político
o Brasil, né, melhor dizendo, o Brasil, o populismo é uma fase em que o Brasil ainda não entrou na fase da democracia liberal, porque não tem instituições fortes o bastante para que a democracia funcione. E aí o que acontece? Essas figuras carismáticas, elas driblam as instituições, que são normalmente os partidos, e dialogam diretamente com o povo. Ora, a ideia da democracia não é em si fazer com que os seus candidatos dialoguem diretamente com o povo. Então, esse tipo de interpretação, na minha opinião, carrega principalmente esse problema. O problema de que é uma interpretação elitista da realidade, bastante elitista. O que você acha? Interessante, fiquei aqui em choque, mas de fato, realmente, né? Quer dizer, o que é a democracia se não uma conversa direto com o povo? Você criticar isso como algo negativo? Quer dizer, agora, mas eu acho que o grande ponto disso, e talvez a grande apologia desse modelo interpretativo, é a noção de, peraí, então não pode haver oposição. Porque se eu me oponho à figura do líder, eu estou me opondo à vontade do povo. E isso não tem nada de democrático. Queria só pontuar uma coisa. Bom, pode comentar isso daí, que antes de você entrar no trabalhismo, ainda tem mais uma coisinha para pontuar. Assim, quando a gente pensa no populismo, e o próprio Intisa lá vai fazer uma tipologia e tal, tem vários tipos. O populismo democrático, na interpretação dele, é aquele que não leva ao limite essa questão da vontade do líder, do carisma do líder, no sentido de que isso não vai levar à destruição do próprio sistema político. Mas Vargas levou. Se a gente for trazer para Vargas. Pois Vargas levou. Mas olha só, aí é que tá minha leitura. Se a gente pega de 30 a 37, o Vargas ainda não era a figura carismática que ele é a partir da década de 40. Tanto é que o autogolpe, ele não conta com uma grande mobilização popular. Ele é um típico golpe, no sentido de que é um movimento dentro das instituições, né, com participação de militares e de burocratas, no sentido de derrubar o sistema político por dentro. O Vargas, da década de 50, que já contava com uma grande popularidade, já era consolidadamente um líder carismático, não conseguiu levar o seu populismo ao limite. Tanto é que ele, em 54, ele não avança, ele suicida, entende? Mas aí eu pensaria um pouco mais, porque, por exemplo, se no Estado Novo ele não tinha esse viés carismático... Ele vai construir ali. Porque ele não conseguiu esse viés carismático durante o governo Dutra. Porque senão a gente não pensa no movimento queremista, por exemplo. Não, pois ele vai construir ali, o que eu estou dizendo até 37, esse Vargas, né, que passou para a memória brasileira, ele ainda não era esse Vargas carismático. Eu talvez diria não seria esse Vargas, talvez carismático e popular sejam vistos muito como sinônimos, mas mas é porque a sociedade também mudou, não? Você não acha? O contexto mudou. Se a gente pega o contexto dos anos 30, e aí Vargas vem lá com a lei trabalhista, Vargas vem com a CLT, isso confere a ele certa... Isso já na década de 40. É exatamente o que eu estou te falando. Isso, exatamente. O Estado Novo ele vem com esse recrudescimento da ideia do Vargas popular e tal, mas ele adota a ideia do pai do pobre. Isso ainda no Estado Novo. No Estado Novo você vai ter isso sendo construído, né? Daí o papel, aí a gente tem a minha indicação do final do... Aí sim. Porque daí a gente vai observar no Estado Novo a construção dessa imagem. O Vargas era ou não era? O fato a construção desse discurso é de que ele era. Ele passou a ser a partir do Estado Novo. É isso quando a gente pega, por exemplo, o trabalho da Maria Capelato, lá, o Multidões em Cena, a gente vai ver como é que ele vai trabalhar propaganda política aí no Estado Novo. Quer dizer, com o DIP, porque o Vargas, né? O Vargas não é uma figura monocromática, né? Ele vai mudando. E eu acho que o Estado Novo vai construindo essa ideia da figura carismática, da figura popular. Apesar de tudo. Apesar de tudo, mas como eu falei, é contraditório mesmo. O Vargas, ele é uma figura contraditória, que toma ações contraditórias, que tem concepções contraditórias. Mas enfim, se a gente observa... Agora uma pergunta para ti. Será que essa contradição ela não seria inerente ao populismo?
Possivelmente. Ou essa ideia de populismo que a gente está discutindo? Porque o populismo, ele carrega em si contradições. Porque ele, ao mesmo tempo, é negociação, vamos dizer assim. Se a gente pega a leitura estruturalista, ele é, ao mesmo tempo, negociação com elites e abertura, direitos para as massas. Quer dizer, ele é uma tentativa de equilibrar interesses. E, vamos dizer assim, na interpretação estruturalista, do Belfort, ele não se sustenta depois de determinado momento, porque é impossível sustentar esses diversos interesses, né, e você fazer soluções negociadas e de compromisso para esses diversos interesses. Essa é a leitura de 64. 64 vamos dizer assim, nessa leitura do populismo, é quando as elites... Fratura, né? É quando as elites já não aceitam mais. Então, daqui para frente a gente já não aceita. E por outro lado, ele pode ser, esse 64 pode marcar também o período, vamos dizer assim, de esgotamento dessa fase de transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Porque teoricamente, depois, nos anos 90, vão começar a aparecer leituras do neopopulismo. Mas antes de a gente chegar lá, a gente vai perceber que essas críticas, veja, a gente já falou até agora do populismo enquanto chave de leitura acadêmica. Mas o populismo, exatamente pela complexidade dele e pela plasticidade, mais pela plasticidade, na verdade, ele é apropriado na cena política desde o seu surgimento, desde o seu nascedouro, praticamente. Em que sentido? A ideia de tratar o outro como populista. O populista é um adjetivo. Eu só queria te pedir para a gente deixar essa discussão para o terceiro bloco. Pode ser? Ah, tá. Não. Então, maravilha. Então, Hugo, só para finalizar essa parte aqui, gostaria de falar que as críticas que surgem ao populismo, exatamente por conta dessa grande, vamos dizer assim, desse grande menosprezo pelas massas, por essa grande abstração, ao mesmo tempo que ela trata as massas como algo manipulável. Daí, por exemplo, que vem a proposta da professora Ângela de Castro Gomes. Antes dela eu tenho duas perguntas para ti. Não, só uma, para a gente discutir. A primeira, dentro dessa ideia do povo, da massa, da construção, do que é esse povo, do que é essa massa, você acha que o populismo, nesses critérios, antes da gente falar de trabalhismo, antes da gente falar da Ângela Castro Gomes, ele flerta com o racismo, com a xenofobia também? Isso faz parte dessa característica desse movimento? Sim. Basicamente, sim. Por quê? Se a gente levar ao limite, será que a gente poderia aproximar o populismo do fascismo? Assim, o professor, o Ludovic Intisa, inclusive, defende que sim. Por quê? É o seguinte, quando você pensa nessa ideia de povo, e esse povo enquanto uma abstração, certo? Você acaba selecionando o que é o povo e o que é o não povo. Perfeito. E quando você passa a governar para esse povo, que é uma idealização, você faz seleções. Que povo é esse? Não, é o povo, né? É o povo que é caucasiano. É o povo brasileiro, vamos dizer assim. É o povo brasileiro. O que é o povo brasileiro? Não, dentro desse povo brasileiro não pode ser, por exemplo, né, os grupos não alfabetizados. Isso não é povo, não. Entende? Então, ele é exclusivista de certa maneira. Apesar da ideia de povo, veja se é uma abstração que teoricamente cabe todo mundo, que é o povo, né? É onde estão todos os brasileiros. Mas quando você faz uma sintonia fina, né, e o Intisa defende isso, é preciso que exista uma separação entre o que é o povo e o que é o não povo. E esse não povo acaba abarcando os marginais, acaba abarcando todos aqueles que saem de um certo padrão. Então, de determinada maneira, ele flerta com esse tipo de risco, de ser racista, de ser xenofóbico, de ser misógino. Porque a ideia de povo é uma abstração no final das contas. E aí isso explica, em algumas vezes, isso pode explicar, ou pode ajudar a explicar por que o populismo combina, sim, com o autoritarismo, né? Exatamente. Quer dizer, o opositor político também é não povo. É não povo. Porque ele trabalha contra os interesses do povo. Entende? E aí é que tá. Né? Todos aqueles que trabalham contra os interesses dessa abstração acabam sendo colocados como não povo. E aí é que tá. Né? Ele é muito perigoso. Porque se você toma a figura do líder carismático, nesse sentido, esse líder carismático, ele é capaz de mobilizar o povo para aquilo que ele acredita que seja não povo. E aqui, só deixando claro, a gente não está falando, também, mas não está falando de outros populismos, né? A gente também está falando do populismo
brasileiro. Vamos observar, Vargas usou muito essas chaves. Bastante. Assim, se a gente pega o Estado Novo, ele vai tentar construir uma ideia, inclusive uma ideia de memória nacional do que é o brasileiro. Uhum. E a gente vai ver, inclusive, movimentos culturais muito importantes, que isso também é uma característica do populismo, né? O populismo ele tem sede de uma cultura específica. É uma cultura, inclusive uma cultura histórica, né? E aí é que está. A boa parte da chave de leitura daquilo que a gente chama de senso comum no Brasil hoje, ela é uma chave de leitura do Brasil Estado novista, se a gente for pensar. Porque a gente usa, por exemplo, a Primeira República, ela é muito conhecida como República Velha, né? Porque se criou uma cultura ali que, vamos dizer assim, que moldou, vamos dizer assim, a própria história brasileira. A ideia vamos dizer assim, da mistura de raças e tal, ela ganha um destaque, né? Aqui na década de 30 já com o Gilberto Freire, etc e tal, né? E aí ela vai se solidificando nesses anos. Mas enfim, basicamente é isso. Então, a partir, vamos dizer assim, né, da tese da professora Ângela de Castro Gomes, que ela vai defender o trabalhismo, a chave do trabalhismo. Por que essa chave é interessante? Porque ela não toma mais a ideia de manipulação. Essa ideia de que você tem uma figura que se dá bem, vamos dizer assim, e uma figura que se dá mal e aceita se dar mal. Não. A ideia agora você tem a palavra e a ação do Estado e a palavra e a ação da classe trabalhadora. Ou seja, você tem uma interlocução entre Estado e classe trabalhadora. Ou seja, não é só o líder carismático, o populista que se dava bem, vamos colocar assim, mas também existiam avanços para a classe trabalhadora, um processo de negociação. Isso é interessante porque essa afirmação, essa tese da professora caminha no sentido de que a história não é mais a vontade do superior sobre o inferior, entre muitas aspas, mas é a negociação, claro, em níveis desiguais de grupos diferentes, de atores diferentes. Ela, vamos dizer assim, com essa tese, ela está colocando em xeque aquela antiga visão elitista, né, de que alguém de cima, né, está se dando bem sobre alguém de baixo. Né? E aí, quando a gente estava falando de Vargas, a gente vai ver isso muito claro com relação aos sindicatos, né? Sim, aos sindicatos, as leis, né, vamos dizer assim, as leis trabalhistas decorrentes desse processo de negociação. Pô, a CLT está aí até hoje. É preciso, e vamos dizer assim, os sindicatos hoje se esforçam para que a CLT não morra. Uhum. Né, para protegê-lo. Na verdade, hoje o sindicato se esforça para ele mesmo não morrer. Porque isso também é um outro processo, exatamente. Mas aí o que acontece? Eu estava falando de como é que se apropriar da política. O populista se tornou um adjetivo. Né? O populista é aquele outro. Não, esse cara aí é populista. Ele promete coisas, ele mente para a população. Ele promete coisas que ele não pode cumprir. O que vai acontecer? Até mesmo nos próprios trabalhadores, a ideia de populismo vai se disseminar. Na greve lá de 78 do ABC, o líder, né, o então jovem Luiz Inácio Lula da Silva, diz que aquela greve era o fim do populismo, no sentido de que agora os sindicatos eles tinham autonomia e não estavam mais atrelados ao Estado, como é, por exemplo, os sindicatos ligados ao varguismo, né, a ideia do peleguismo, etc. e tal. E isso vai sendo perpassado na década de 80. Toda vez que você quer desacreditar seu rival político, você diz que ele é populista. Por quê? Porque ele está fazendo apelos emocionais, porque ele está jogando sujo, porque basicamente ele é alguém que mente para o seu eleitorado, alguém que promete aquilo que não pode cumprir. Nesse sentido é que o termo cada vez mais se esvazia. Então ele se esvazia academicamente, né, por conta dessas críticas a essa chave de leitura elitista, essa chave de leitura estruturalista que enxerga o processo de uma maneira bidimensional, vamos colocar assim, e ele se esvazia do ponto de vista do adjetivo político, que é, bem, né, o que é o populista? O populista é o que eu não sou. O populista é meu inimigo. Eu sou o portador, né? Eu tenho um monopólio das virtudes e o meu rival logo é populista porque ele é o que tem vícios. O populista é o que tem vícios. Então a gente chega aqui nesse momento, vamos dizer assim, para encerrar essa segunda parte, né? Se você não quiser acrescentar nada. Muito bem, então nessa ideia do populismo, nessa ideia do neopopulismo, como é que isso chega nos nossos dias? Será que a gente pode pensar, Andrew, na continuidade desse conceito de populismo, ou que seja de trabalhismo? Como é que isso se articula na nossa realidade política, ou na nossa prática política até os dias de hoje? Será que a gente poderia falar? Então,
Na década de 90 vai ter um recrudescimento aí do uso do termo. Inclusive, né, vai começar a aparecer em obras historiográficas. E tem que lembrar que na década de 80 e na década de 90, os historiadores vão começar a pensar para tempos mais próximos cronologicamente ao tempo em que eles estavam vivendo. É aquilo que a gente chama de história do tempo presente. Até porque havia tido uma fratura muito significativa aí, sobretudo no Brasil, né, nos anos 60, 70, uma ruptura democrática, inclusive, que não impediu, é muito forte, mas que acabou diminuindo esse tipo de reflexão. Exatamente. Aí o que acontece? Você tem um grande problema para a chave de interpretação do populismo, que é o seguinte: de 30 a 64, o Brasil estava vivendo um período de transição, né? E o populismo é um fenômeno de sociedade de transição, da transição da sociedade brasileira. E aí, bem, se levar essa interpretação de uma maneira teleológica, o fim dele seria o momento em que essa sociedade estaria de fato já urbanizada, né? Já integrada nas instituições da democracia liberal. O que acontece? De 64 até 85, a gente não percebe isso, até porque as instituições democráticas, elas estavam minadas. Se você pega o sistema partidário brasileiro, ele vai passar a ter um recrudescimento no início da década de 80. Você tinha, durante a ditadura militar, 2 partidos, basicamente. Um da situação, a Arena, e um da oposição, uma oposição até mesmo consentida, o MDB. O que vai acontecer? Bem, aquilo que foi prometido pelo populismo, pela chave, pelos intérpretes do populismo, não aconteceu. E aí, quando você vai ter as eleições, quando você tem a redemocratização das eleições, qual é a primeira figura que é eleita diretamente, por voto direto? Collor. Quer dizer, ele é uma figura fora dos partidos tradicionais, ele é uma figura que dialoga diretamente com a população, vamos dizer assim, né, com a massa, entre muitas aspas. Então, quer dizer, de fato, se você levar essa interpretação, né, da chave populista, você tem aqui uma própria contradição, você tem um problema. Porque ele não era uma chave de interpretação da transição, mas os problemas que ele colocava para a década de 30, 40, 50, 60, reaparecem aqui no final da década de 80 e início da década de 90. E aí sim, você vai ter um processo de reflexão. Por exemplo, tem uma tese do Décio Sais, né, quer dizer, um artigo, né, que ele defende a tese de um populismo neoliberal, e que agora lideranças carismáticas não vão tentar negociar pelo Estado, ou seja, como acontecia com o sindicalismo lá do início da década de 40, né, que se oferecia melhorias. Não, você vai oferecer melhorias para a população fora do Estado, ou seja, com mais liberalização, com a diminuição do Estado. E o líder como sujeito da política. Bem, isso dá pano para manga e tal. Aí no início dos anos 2000, né, em 2001, a gente vai ter o lançamento lá daquela obra, por exemplo, eu e você estudamos na graduação com o professor Noé Santos Freire, que é o Populismo e Sua História, organizado pelo Jorge Ferreira. E nessa obra, a gente vai ter, por exemplo, por parte do Jorge Ferreira, uma crítica ferrenha do uso do termo populista. Eu vou até citar ele aqui, que ele vai dizer: mas afinal, quem são os populistas? Difícil saber, pois depende do lugar político em que o personagem que acusa se encontra. Para os conservadores, populismo é o passado político brasileiro. São políticas públicas que garantam os direitos sociais dos trabalhadores, são modelos de economia e de sociedade que na Europa Ocidental ficaram conhecidos como estado de bem-estar social. Outros, talvez, diriam que populista é aquele que, diante dos pobres, diz que ser rico é chato. É o caso do Fernando Henrique, né, num palanque eleitoral. O populista, portanto, é o adversário, o concorrente, o desafeto. O populista é o outro. Trata-se de uma questão eminentemente política e muito possivelmente político-partidária, que poderia ser enunciada da seguinte maneira: o meu candidato, o meu partido, a minha proposta política não são populistas, mas teu candidato, o teu partido e a tua proposta política, estes sim, são populistas. Populista é sempre o outro, nunca o mesmo, fecha aspas. Então, assim, aqui a gente tem de fato uma crítica, né, e quando, na minha opinião, né, a gente tem um problema muito sério para falar de neopopulismo e tal. Por quê? Porque cada vez mais ele vai se tornando um adjetivo. Ele vai se tornando um adjetivo, ganhando uma carga pejorativa muito alta. E nesse sentido ele perde a capacidade, né, que ele tem como chave de interpretação. Por isso que eu, por exemplo, né, eu prefiro não utilizar. Estão falando, por exemplo, de uma ascensão populista de direita. E, né, a gente percebe isso muito nos jornais. E geralmente
né? Na minha opinião, você usa populista para explicar atualmente aquilo que você não consegue entender. A gente poderia, inclusive eu procurei lá, né, atrás, que a gente falou sobre uma possível aproximação entre o conceito de populista e a ideia do fascista, porque talvez esse fenômeno também aconteça com o fascismo, né? Quer dizer, o inimigo político, aquele que eu acho que não defende os valores progressistas com os quais eu acho que eu me identifico, é fascista. Exatamente. Veja só o quanto essa coisa é estranha. O Fernando Henrique Cardoso foi chamado de populista. O Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado de populista. O Jair Bolsonaro é chamado de populista. Quer dizer, virou tudo é populista. Tem coisa mais contraditória, tem coisa mais, né, vazia do que colocar essas três personagens, né, que para o espectro dessa república que vivemos são tão diferentes dentro da mesma definição. Por isso que é bastante complicado, na minha opinião, utilizar esse termo. E, como eu acabei de dizer, geralmente as pessoas usam esse termo com um sentido pejorativo e quando não conseguem explicar o fenômeno. O sentido pejorativo é para aqueles que estão vivendo a vida política na prática. O sentido, né, de não saber do que está acontecendo são dos intelectuais, dos jornalistas, que quando não sabem do que estão tratando, vão logo nomeando de alguma coisa que conhecem e que pareça familiar. Apesar de ter certas similaridades, né, vamos pegar o exemplo do Jair Bolsonaro, né, de ter certas características. Bem, Jair Bolsonaro, a ideia central dele, né, que ele colocou desde a sua ascensão nacional, né, não da sua ascensão no Rio de Janeiro, é a ideia de que o contato dele é direto com a população. Ele, apesar de ser um deputado federal, apesar de estar no mundo político partidário, ele sempre foi marginalizado, no sentido de estar às margens, né? Ele nunca teve um papel central, se não me engano, ele nunca foi chefe de bancada, nem nada nesse sentido. Presidente de comissão, se não me engano, nunca foi nada nesse sentido. Mas ele conseguiu estabelecer um diálogo direto com a população, ou seja, saindo das instituições, escapando das instituições, falando direto com o povo. Foi possibilitado, por exemplo, pelas redes sociais, pela internet. Não é? Bem, isso poderia colocar ele dentro do espectro populista? Bem, até poderia, se muitas outras coisas não literalmente o tirassem disso. Ele não é um sujeito que está vivendo numa sociedade de transição, não é uma sociedade que está saindo do mundo rural e entrando no mundo industrializado. Será que, vamos dizer assim, com um nível educacional, não estou dizendo que o nível educacional brasileiro hoje é extremamente alto, né, mas com o nível de formação das pessoas, a própria formação política, a gente pode falar de massas, e a massa, vamos dizer assim, para os críticos do bolsonarismo, eles chamam eles de gado, que é vamos dizer assim, um termo pejorativo, e um termo que, de novo, é um adjetivo pejorativo, que não explica nada. A gente cai no mesmo erro. Além de não explicar nada, dificulta a vida de quem tem que explicar o passado por meio de alguns conceitos. Porque daí, se eu posso aí vem uma pergunta o que você acha disso? Será que a gente pode falar, o populismo é, no Brasil, um fenômeno tipo dos anos 30 a 60? A gente começou a falar disso, né, no nosso podcast. Podemos dizer isso, fechar nisso. O resto é distorção. Então, dentro da chave clássica, seria isso. Mas aí a gente tem que lembrar as revisões historiográficas. Sim. E matizar, né? Ok. Eu acho que aqui a gente, né, chega num ponto. Olha, se a gente for pensar o populismo, na interpretação criada sobre o populismo é um evento das décadas de 30 e 64, né? Mas é preciso algumas revisões, como o da professora Angela de Castro, do próprio Jorge Ferreira, etc. e tal. Essa é uma discussão acadêmica, eminentemente, não é uma discussão política. O que a gente pode... técnica, né? Bastante técnica, assim, conceitual, pesado. Exatamente. Então, é muito complicado utilizar essa chave, né, populista, principalmente para depois de 64 no Brasil. E lembrando, a gente tem outros populismos, né, o que torna a coisa ainda mais complicada. O que eu queria deixar claro a gente deveria começar a pensar o que na história do Brasil contemporâneo torna a ascensão de certas figuras carismáticas tão suscetíveis à aprovação da população. Será que a gente não tem uma democracia estabelecida, ou uma democracia liberal estabelecida, ou pode ser, em certos aspectos, até bom
que a ideia da democracia é justamente essa, de uma aproximação do político do seu eleitorado. Será que o Brasil não tem uma democracia nos modos diferentes? Porque né, a República Brasileira, o presidencialismo brasileiro, ele tem, né, e o presidencialismo na América Latina, ele tem características que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, do presidencialismo dos Estados Unidos. Lá você tem uma estrutura partidária que ela impede a ascensão dessas figuras carismáticas que não sigam determinado padrão político partidário. E mesmo lá você tem a exceção, por exemplo, de um Trump, que é uma figura que destoa um pouco de uma tradição centenária de atuação político-partidária, ou um Bernie Sanders, né, que acabou sendo barrado, por exemplo. Aqui não. A nossa própria estrutura partidária, a existência de dezenas de partidos possibilita isso. Será que isso é bom ou ruim? Será que a democracia brasileira, o fato dela ser tão problemática, dela ter idas e vindas, é realmente um problema? E para a gente fechar, a minha última consideração, que me inquieta bastante, e aí fazer uma relação com esse surgimento desse, entre aspas, populismo e a sua atualização, né? Você citou o caso, por exemplo, do Bolsonaro, que me chama a atenção, por exemplo, a questão da classe média. Porque se a gente volta lá para os anos 30, quando Vargas assumiu, como que funcionava a classe média? O movimento tenentista, tal, as lideranças populistas surgiram na classe média, mas em termos de disputa política ali, a classe média não estava tão estabelecida como hoje ela está. Se a gente pega a grande base de apoio do Bolsonaro, ela está na classe média, né? Então, isso também acabaria, na sua opinião, esvaziando o conceito de populismo para essa figura? Ou essa relação com a classe média não tem nada a ver? Então, aí é que tá, né? O populista ele tem grande aprovação entre a classe média. Se você pega a figura do Vargas, os setores burocráticos, não é o pequeno setor burocrático, os profissionais urbanos, ele tinha uma determinada, né, até mesmo, ele tinha uma determinada entrada. O interessante, né, nos dias atuais Mas se a gente pega, por exemplo, o Jango, já não. O Jango, Aí, sobretudo a classe média religiosa, a gente tem a marcha da família. Aí a gente tem que pegar, vamos dizer assim, outras chaves, né? Realmente. Mas é diferente com o Juscelino, por exemplo. O Juscelino já. Então, quer dizer, aí tem a relação com a classe média, não dá para pensar essa relação da classe média com o populismo, ela não é muito. Ela existe essa relação, ela é forte, tanto é que o Jango caiu em boa parte pela perda desse apoio, né? Uhum. Porque apesar de não ser a mais numerosa, do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista da mobilização política, a classe média, e de novo, a gente está falando de uma grande abstração, né? A classe média. A classe média, ela vamos dizer assim, é responsável pela ascensão e queda, né, de grupos políticos no Brasil, né, já desde essa república, né, dessa república populista, com uma pausa ali durante a ditadura militar. Perfeito. Então é isso. Tem mais alguma consideração? Eu acho que não. Acho que eu falei muita besteira, né, então eu estou satisfeito. Então também, se for por besteiródromo, já estou ultrapassado. Então ficamos por aqui, queridos e queridas. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio. Curtam, compartilhem o que vocês puderem, ajudem a gente aí nessa divulgação, porque é a nossa forma de divulgar mais, né, a nossa proposta e o nosso trabalho. Para fechar, dicas culturais, como de costume. Andrew, o que você tem aí como dica cultural para os nossos ouvintes hoje? Então, Hugo, minhas indicações. Eu vou deixar alguns livros indicados aqui. O primeiro é um livro mais técnico. É um livro que eu utilizei para fazer, né, para pensar mesmo a construção da minha argumentação no episódio de hoje, que é O Populismo e Sua História, Debate Crise, organizado pelo Jorge Ferreira. Tem artigo da Ângela de Castro Gomes, do próprio Jorge Ferreira, da Maria Capelato. Então esse livro fica como uma indicação, vamos dizer assim, para entender o fenômeno do populismo, né, seu processo de consolidação, enquanto conceito, suas críticas. Quem quiser entender populismo, né, por um autor, né, pelo clássico do populismo, eu indico o livro do professor Francisco Verfort, Populismo na Política Brasileira.
é um livro muito interessante também, e ali você tem, né, a formulação que hoje é considerada a clássica sobre populismo. E, né, para quem quer uma leitura mais leve, uma leitura mais factual, eu vou indicar o História do Brasil Contemporâneo, da morte de Vargas aos dias atuais, do professor Carlos Fico. São os 3 livros que eu vou deixar indicado por hoje. Muito bom. Bom, vou seguir a minha tradição do programa de não indicar livros, indicar outras mídias aí para poder, como dica cultural. Pois bem, hoje eu quero deixar como indicação um cineasta brasileiro que teve muita divulgação, teve muita fama entre os anos 50 e foi até os anos 80, embora o auge da sua produção tenha sido ali nos anos 60. Ele começou no teatro, enfim, e os filmes dele, todos, né, em geral, demonstram assim essa ideia do povo, essa ideia da simplicidade do povo, do cotidiano, do ordinário, enfim. Mas um especial que eu gosto bastante é O Vendedor de Linguiça, do Amácio Mazzaropi, né? Todos os filmes dele eu recomendo, né? São obras-primas. Mas O Vendedor de Linguiça é muito legal porque ele mostra essa relação ali na cidade, na periferia, dessas pessoas que vêm do campo, dessas pessoas simples, que dependem de produtos agrícolas mesmo vivendo na cidade. Então a história, o Gustavo, né, que o Mazzaropi interpreta nesse filme, ele é um filme de 62. É um filme de 62. Então, que ele produz e vende essas linguiças, e aí tem toda ali a narrativa bem típica do cinema do Mazzaropi. Então, fica aí a dica para vocês. É isso. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.